Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. Eu, Cris Madruga. E nós somos a equipe do podcast Envelhecendo, o podcast que busca trazer mais vida para os seus Dias. anos. A Cris ainda não aprendeu. Mas é porque os dias compõem o ano, cara. Você que não entendeu. Pra variar. É isso, para cada um dos seus 365 ou 66. Estamos em ano bissexto, gente. Olha lá, hein? Hoje estamos aqui, mais uma vez, muito animados e felizes, com a presença de uma pessoa ilustríssima, que eu tô muito feliz. A Fabi também tá muito feliz, a Cris também tá muito feliz de receber. Eu vou ler um pouquinho aqui do mini currículo dessa pessoa que não dorme. É extenso, gente. Ela não dorme, gente. Ela é terapeuta ocupacional. Eu já amo as terapeutas ocupacionais, gente. Eu amo vocês. É psicanalista clínica também, outra coisa que eu amo. Nossa, eu já fiz psicanálise como paciente. Sobre isso. Muito bom. Ela é professora universitária, está em um mestrado em andamento em psicogerontologia. Aposto que você nunca ouviu falar nisso. É especialista em saúde mental, especialista em dependências e, além de tudo, é especialista em acupuntura. Ela é a Sabrina Slivinskis. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz em estar aqui. Tenho acompanhado o podcast, já sou fã, então tô muito feliz em estar aqui. A gente se sente muito importante quando uma pessoa importante fala isso. Muito, né? Muito feliz mesmo. Ai, que legal, Sabrina. Olha, é uma honra muito grande você estar aqui novamente. A gente tem muita coisa para discutir com você, a começar pelo fato de você ser terapeuta ocupacional, né? Passar pela psicanálise, passar pela questão da psicogerontologia. Depois a gente quer falar sobre a temática do seu mestrado, que é uma temática excelente, é muito legal. Surpreendentemente, assim, tipo, é uma coisa muito legal. É algo que a gente já queria falar fazia bastante tempo. Provavelmente esse episódio vai virar 2 episódios, já saibam aí, tá? Segurem a ansiedade. Vocês viram que eu não seguro, né? Já saio contando. Eu não sou bom com coisa de segurar a ansiedade, não. Aí eu fico aqui mexendo no meu celular, não tô nas redes sociais, tá, gente? Só pra deixar claro. Na verdade, eu tô aqui só organizando a conversa. E aí eu já vou começar entregando um presentinho aqui, que veio da Eva. Vocês lembram da Eva? Ela participou do 3º episódio do podcast. Ela é uma pessoa sensacional. Eva, um beijo. E ela mandou pra gente, conforme ela prometeu, o Estatuto da Pessoa Idosa. Ela cumpriu a promessa. E ela vai mandar mais, né, Eva? Porque vai mandar mais. Então eu vou dar um de presente pra Sabrina. Muito obrigada. Obrigada a vocês do podcast e obrigada a Eva. Já te considero muitão, Eva. Obrigada. É sensacional. O da Fabi e o da Cris. O meu já tá na minha biblioteca. Obrigada, Eva. Obrigada. Tá em mãos, entregue. Muito bom. Muito bom. Sabrina, agora vamos lá. Você é terapeuta ocupacional. Há quanto tempo você é formada? 20 anos. 20 anos? 20 anos, Meu Deus do céu. 20 anos. E como que é essa vida de terapeuta ocupacional? Eu Porque as acho pessoas não sabem muito bem Eu o que ia é TO. falar isso. Vamos começar aí. O que é uma TO? Vai. Então, até se a gente for pensar a terapia ocupacional, né, o campo do conhecimento e intervenção, né, na saúde, na educação, no campo social, que reúne tecnologias orientadas para emancipação e autonomia de pessoas que, por alguma razão, alguma problemática ligada a questões mentais, sensoriais, psíquicas, físicas, né, precisem, né, de algum apoio nessa mediação, né, para emancipação e autonomia, para participação social, né? Então a gente vai intervir no cotidiano, no fazer, nas coisas que estão rompidas, para ela conseguir ter um pragmatismo, né, e uma vida com uma qualidade de vida. Legal. As pessoas tendem a linkar o ocupacional com o trabalho. Geralmente, né? Então as pessoas sempre pensam que terapeuta ocupacional é uma pessoa que trabalha numa empresa fazendo readaptação funcional das pessoas e tudo mais, e não é bem isso, né? Não, as pessoas tendem a fazer essa relação com o trabalho, né, com a ocupação do labor, né, do trabalho, mas também com a ocupação do ocupar a cabeça, né? E a gente tende sempre a fazer essa desconstrução, né, que não é o ocupar aleatório, o ocupar da ociosidade, mas o ocupar com sentido ocupacional, né? Então, da gente conseguir analisar desde as atividades de vida diária, as atividades de vida instrumental, trabalho,
o sono, a participação social, né? No caso da criança, o brincar, a escola. Então, é uma interseção de várias esferas do fazer, da ocupação, e não o ocupar por ocupar, né? Eu acho isso muito legal da TO, porque a TO é muito amplo. Quando você não conhece, você não consegue nem encaixar onde a TO estaria, né? No mundo da saúde, no mundo. E aí, depois que você começa a trabalhar com as TO, você não consegue mais deixar de ter Viver elas. sem, né? Elas são muito necessárias, né? Muito. É muito necessário. Porque a gente que trabalha com idoso, eu acho que é esse olhar do você trazer ou possibilitar uma maior independência, além da autonomia para aquele idoso, né? Para aquela pessoa que, por algum motivo, não consegue fazer as coisas que antes fazia. Porque, muitas vezes, o envelhecimento ele está vinculado, né? Algumas perdas e tudo mais. Sim. Entra um pouquinho nisso, então. Sim, com certeza. Eu sempre falo, né, que aquela pessoa que acorda de manhã, né, escova o dente, consegue se transferir da cama, toma o banho, escolhe as próprias roupas, não está ouvindo vozes, não tem problema de visão, consegue escolher o seu transporte, vai para o trabalho, volta, consegue dormir, consegue namorar, tem paixão, tesão. Tudo isso, né, é uma pessoa que às vezes vai ficar difícil de entender a sutileza do que é a TO, né? Mas quem tem alguma dificuldade, alguma limitação em qualquer uma dessas esferas, né, que acho que a TO está justamente na complexidade dessas sutilezas do cotidiano, né? Então fica um Perfeito. pouco mais fácil de ilustrar onde a interseção da TO entra. Dá um né? exemplo pra gente? Você falou da questão do idoso, né? Sim. Que até hoje a gente vai falar, né, da pessoa idosa, por exemplo. Pensando na questão dos idosos que estão institucionalizados, né? Geralmente tende-se, né, a fazer uma ruptura mesmo de colocar essa pessoa numa nulidade de escolhas, né? Então, como se ela não tivesse autonomia, como se ela não pudesse escolher por si só o que ela gosta, como ela gosta, da forma que faz. Então, às vezes, a gente encontra pessoas institucionalizadas que não sabem mais escolher a hora de apagar a luz do próprio quarto, né? Nossa. Onde ela pode colocar, ou que cor ela quer a própria escova de dente, ou a hora que ela quer ficar sozinha, a hora que ela quer comer. Então, a institucionalização, ela vai colocando regras para um cotidiano que não dizem respeito à singularidade do sujeito. E isso ela vai tirando a singularidade do sujeito, né? A identidade desse sujeito, e ele vai ficando, né, uma peça nesse quebra-cabeça da institucionalização, que é muito dolorido de ver, né? Então, acho que a TO pensa muito nisso, né? Como que um cotidiano, mesmo estando num espaço mais protegidos, que tem contornos, tem regras do coletivo, como que a gente pode manter a singularidade desse sujeito, né? E a gente tem levantado essa bandeira, né? Em alguns episódios a gente falou muito sobre isso. A importância em não esquecer que é um indivíduo. Que tem querer, que tem vontades, que tem direito à escolha. E a gente não pode anular isso. Então, a gente sempre bate nessa tecla. Então, nossa, que bom ter você aqui, tratando desse assunto, reforçando o quanto é importante ouvir o idoso, ouvir o indivíduo. E respeitar, né? Exato. Respeitar essa vontade, né? E proporcionar de formas diferentes. Maravilhoso. Hoje em dia tá até difícil de encontrar TO no mercado, assim, porque é uma área que tem uma formação igual a gente, é um número pequeno de profissionais. Antigamente, eu vou dizer antigamente, 10 anos atrás, as pessoas, eu acho que elas não tinham não davam o mesmo valor para a autonomia das pessoas, nesses pequenos detalhes, que não são detalhes para quem tá vivendo aquilo. E hoje em dia a gente valoriza muito mais que a pessoa tenha independência realmente. E aí, acho que é por isso que aí o profissional, ele é muito requisitado mesmo. Porque a gente não... Imagina, um exemplo que você deu, a pessoa não conseguia apagar a própria luz, não sabia a hora de apagar a luz. Gente... Não, E não- quanto e- isso é nocivo, né? É ruim. Ela não tem escolha do horário que ela quer apagar a luz. E o Calil trouxe uma coisa, né? Tem poucos profissionais no mercado. Mas você sente que para a parte do idoso, que tem especialização em cuidado do idoso, é menor ainda? Porque na fonoaudiologia, antigamente a gente pensava no fonoaudiólogo cuidando da criança com atraso de fala. Então, muita gente ainda sai da faculdade com o desejo de trabalhar com as crianças. Então, você vê poucos profissionais com experiência, investindo, né, em pós-graduações voltado para o idoso. Na terapia ocupacional, você sente isso também? Ah, Fabi, sinto, né? E é uma coisa que eu falo muito, assim, para os meus alunos, né? Porque eu acho que hoje tem um boom, assim, né? Do pensar a questão da infância, do desenvolvimento neuropsicomotor, enfim. Tem um investimento, né? Tem um investimento na questão do TEA e acaba se voltando, né? O foco de intervenções
para a infância, mas eu falo, gente, a gente está vivendo uma transição demográfica, né? Estamos envelhecendo o Brasil, principalmente a passos largos, né? Então, a gente precisa também pensar nessa população e nessa demanda. Então, infelizmente, né, a gente ainda tem, né, comparando, né, as esferas e as áreas de atuação, para a Geronto, a gente ainda tem um número menor de profissionais no mercado de trabalho e querendo se especializar nessa área. Tem, né? Mas ainda é muito aquém da necessidade que a gente tem no país, né? Como um todo. E que vai crescer. Então, pensando daqui a alguns anos... Sim. Né? O censo, acho que de 2022, era 15% da população 60 a mais. E a gente só está crescendo, né? Pelo Então, censo, se eu não me engano, pode ser que eu não esteja dando os dados exatos, mas eu me lembro que eu estava lendo agora no final do ano, estava procurando alguns dados, e eu estava vendo que a proposta da virada, da inversão da pirâmide etária, a gente imaginava que daqui a 30 anos, e parece que não, vai ser mais rápido do que a gente imaginava, porque em 2022 já conseguiram chegar a uma conclusão que a população, a gente tinha uma ideia que era 11%, Sim. já é 15%. Sim. Então, é realmente algo que está vindo aí, um tsunami mesmo, e a gente tem que pensar em tudo. Educação, saúde, segurança, né? Educação como promoção, né? Sim. Como prevenção, como autocuidado, como... E aí entra até na sua área de atuação, né? Você trabalhou durante 20 anos no CAPS. Isso. E aí, tinha um cuidado voltado para o idoso? Como que era essa parte? Eu fiquei, né, durante 20 anos aí, né, no Centro de Atenção Psicossocial, principalmente voltada para a gestão. E a saúde mental é um mote que a gente tem muito significativo, né, para pensar e para cuidar no processo de envelhecimento. E eu acho que o que a gente tem uma dificuldade hoje, pensando no que vocês estavam falando, até numericamente falando, né, nas estatísticas, a gente tem a questão do envelhecimento nos países em desenvolvimento diferente dos países desenvolvidos. Então, o Brasil é um país que envelheceu muito rapidamente, sem ter tido a estrutura que os outros países desenvolvidos tiveram para receber esse envelhecimento, né? Então, a gente tem uma dificuldade, né, de pensar, por exemplo, a saúde mental de pessoas que estão em vulnerabilidade e em processo de envelhecimento, né? Então, pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, pessoas em situação de rua, até pensando na questão da vulnerabilidade, né? Eu sempre falo, a gente tem que desconstruir esse imaginário hegemônico, né, que a gente tem, que existe um envelhecimento universal. E não existe um envelhecimento universal, existem velhices, né? Então, se a gente coloca no Google, né, envelhecimento, saúde mental, algo do gênero, vai aparecer um casal branco, heterossexual, cisgênero, pulando, né, e curtindo a aposentadoria, e não é uma realidade do nosso país, né? A gente tem as populações periféricas, a gente tem a população negra, LGBTQIA+, a população trans, né, pessoas em situação de rua, que fazem uso de substâncias psicoativas. Então, o que eu percebo é que não tem um investimento grande, né, um olhar e um foco para o cuidado dessas populações, né? E eu acho que a gente vai precisar muito pensar nisso a curto, médio e longo prazo. Meu Deus. Né? Sim. Demais. Demais. Assim, você trabalhava na saúde pública, eu trabalho na saúde pública também, e é uma coisa que é uma preocupação, realmente, porque, em geral, a gente está dando ainda passos pequenos em muitos aspectos, mas nesses é quase que substancial, assim, é muito pouco o que está sendo feito e a gente precisa realmente adiantar muito em relação a essas diferenças de envelhecimentos. Porque realmente ainda é a ideia que você está trazendo. A ideia de que a pessoa que envelhece, ela vai envelhecer igual o ator da Globo lá na novela das 9. Não é assim. Mas acho que a gente também, como sociedade, enfim, a gente tem um jeito de lidar com a nossa saúde, enfim, de uma forma que eu, particularmente, acho que não é a ideal, que é aquele olhar mais curativo. Então, né, eu tô com uma dor. Falar, daqui a pouco passa. Aí daqui a pouco passa. Aí passou uma semana, não passou. Não, daqui a pouco passa. Toma um remédio aqui, passou. Aí você vai ver, né? Você vai no médico, então você vai tentar entender o que aconteceu. Ou meses depois, se não ano, tal, quando o negócio já está, né, tá muito mais adiantado, sendo que você podia ter prevenido, você podia ter ido ver antes, enfim. Então, dentro desse contexto, né, imagina, a gente tem esse olhar para a saúde, demora para ir buscar, entender o que está acontecendo. Uma população, né, como um todo, acho que o impacto é muito maior. Então, a gente entra no enxugar o gelo, né? A pessoa que vai procurar o serviço é uma pessoa que não está buscando uma prevenção, não, ela está buscando uma cura. Aí você vai lá, faz um tratamento, a pessoa volta para casa, mas aquele ciclo, ele só vai, Mas né, eu também acho aumentando. que, assim, uma percepção minha, né? Também
trabalhei muitos anos com saúde pública. E eu tenho a sensação que as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas sentem que aquilo não é para elas. Por mais que o SUS ofereça, mas será que isso é para mim? É como se ela não se sentisse parte dessa sociedade. É como se ela fosse ela se negligencia de tão negligenciada que ela é. Sim. E então ela acaba não indo atrás de promoção de saúde, prevenção. Sim. Se ela não vai atrás do tratamento, pensar em promoção e prevenção é algo que está muito longe do imaginário Alguns delas. deles nem... Eu fico pensando, a população LGBTQIAP+, por exemplo, nem envelhecia. Sim. É a primeira fase que a gente vai ver uma Exatamente. pessoa trans chegar à terceira idade, por exemplo, assim, porque não é uma coisa que A expectativa você acho que é vê. 35 anos ainda. Entendeu? População trans. Então, assim, né, se você pensar na média, assim, tem alguns que chegam, mas a grande maioria não chega, né? Por conta de uma violência institucional, né? Enfim. Sim, enraizada já. Né? Enraizada, Mas eu acho que isso de não buscar a prevenção, posso estar errado, é cultural, assim, porque de não fazer promoção, de não fazer exercício físico, não ter uma alimentação saudável, isso transcende classe social. Eu acho que sim, pessoas e lugares, né, pessoas que estão em situações, né, de maior vulnerabilidade, elas buscam menos. Mas quem também tem acesso, tem isso, né? Intrínseco. Vou fazer exercício porque não, eu gosto de comer o bacon, eu vou comer todos os dias e depois, se eu tiver alguma coisa. Adoro! Esse coro. Come o bacon e depois fica tirando foto no espelho da academia. Exatamente. Né? É como eu digo, eu sempre posto assim, um pouco de droga, um pouco de salada. Justo. Mas eu acho que até isso, né? Isso que você está falando, dessas populações, né? Tem uma visão romantizada também, né? Que a pessoa idosa é aquela que está lá, sentadinha, fazendo crochê, enfim. E aí, quando a gente olha para uma pessoa que faz uso de substância psicoativa, a gente não entende, é isso que você falou, né? Uma população não entende que, de fato, é uma pessoa idosa que precisa de outros cuidados específicos, Sim. né? Por exemplo, agora a gente passou na pandemia, né? E a pessoa idosa que passou pela pandemia e era um excluído digital, ela sofreu muito impacto na saúde mental, Meu né? Deus! Porque ela não conseguia nem socializar digitalmente, né? Com pessoas que ela gosta e saber como estão essas pessoas. E o número de pessoas que aumentaram o consumo de substâncias psicoativas nesse período da pessoa idosa é muito grande, né? Então, ficava isolada em casa, passou a beber mais, passou a fazer uso, né, mais de tabaco e outras drogas, e nas ruas também, né? As substâncias agora sintéticas, né, o K2, o K9, não eram substâncias que você encontrava na população idosa fazendo uso, né? E hoje em dia a gente encontra. Então, é desconstruir também essa ideia de quem é esse idoso para conseguir, de fato, acessar essas pessoas que não se sentem pertencentes aos programas de prevenção, né, e cuidado em saúde, né? Sim. Nossa, isso é muito, muito interessante mesmo. Porque quando eu era mais novo, assim, era adolescente, tinha aquela ideia boba de que, por que a pessoa usa droga e não sei o quê, aquela coisa, né? E aí eu tinha um professor de geografia que ele me pegou assim na curva uma vez, tava falando, poxa, você vê lá o lixeiro, logo cedo o cara tá com cheiro de cachaça. Ele falou assim, você acorda às 5 horas da manhã para pegar o lixo da casa dos outros, pegar o lixo do banheiro da casa dos outros, e então, ó o celular. Eu já achei que era o meu. Não deixa passar nada. Mas aí ele falou isso, eu pensei, putz, é verdade. Para você se desconectar daquela realidade que você tá vivendo e é muito cruel, é igual o labirinto do fauno. Para você conseguir se desconectar daquela realidade, você precisa de alguma coisa que vai te levar para um mundo mais fantasioso, um pouco mais tranquilo para você conseguir encarar, né? E a gente esquece que o idoso, ele é uma pessoa que ele já é marginalizado por ser idoso. Dentro da casa, com a família ali, ele já é marginalizado. Numa situação dessa, como por exemplo da pandemia, não é só o fato de isolamento social, não é só o fato de, não vamos pegar um vírus, nada. Tem toda uma questão que vem por trás e que agora a gente vai carregar pela existência dessas pessoas até o fim da existência delas. A gente vai ter que pensar em novas formas de tentar, pelo menos, trazer um pouco mais de qualidade para essa existência delas, né? Sim. E é muito complicado isso de achar que problemas específicos, problemas que são de jovens, o idoso não pode ter. Problemas sexuais, o idoso não pode ter. Não pode falar de sexo, idoso. Não pode. Não pode fazer sexo. Não pode. Que eu acho que ainda é mais grave. Né? Eu já tive pacientes, né, que os filhos impediam da vida, né, interferiam na vida sexual dos pais. Não, vocês vão morar em casas separadas, a partir de agora não pode haver relação sexual entre vocês. Qual é o direito que esses filhos têm, né, de castrar esses pais nesse nível? Eu acho, esse é um assunto... É um tabu gigante. As pessoas não querem falar sobre isso. E as pessoas não querem nem saber disso e vão lá e impedem
uma vida sexual só porque você é idoso, então você não tem direito mais. Eu acho que isso entra um pouco, posso estar errada, tá, Sabrina? Mas no direito do idoso de curtir a vida, sabe? De estar ativo na sociedade. Então, o idoso é assexuado, o idoso não vai para balada, o idoso não pode necessariamente beber. Tipo, ele não pode ter dor, ele não pode. Porque entra naquilo que você falou, de anular. Porque alguém vai ter que dar conta dessa demanda, né? E quem é que vai dar conta? Porque eu, como filho, eu não quero dar conta dessa demanda, né? Então, você entra nesse lugar do, ai, deixa eu pegar e dar uma ignorada, porque aí a pessoa fica sem graça de reclamar, sem graça de falar, e você vai cada vez mais anulando aquela pessoa até a hora que ela não sabe se apaga a luz ou deixa acesa. É. Né? Exatamente. Eu acho que ela vai ficando nesse lugar de nulidade mesmo, né? Que é como se ela não tivesse desejo, não tivesse volição, não tivesse o direito de, né? Então, principalmente relacionado à sexualidade, as pessoas têm muito um conceito moral, né? De onde cabe o idoso, né? Então, se você tem um corpo jovem, potente, atraente, se você ainda consegue procriar, né? As pessoas têm umas fantasias que, então, você pode falar de sexo, isso cabe para você. Agora, se seu corpo, né, já não é mais o corpo capital, né? Aquele corpo que vende, aquele corpo que traz um movimento financeiro no mundo, né? Então, não sei, você já não procria, o seu corpo já não é um corpo capital, você não tem mais direito de falar sobre isso, né? E entram várias questões morais, desde uma relação sexual entre pessoas idosas, ou relação de pessoas com idades um pouco diferentes, ou a própria masturbação, a exploração, o autoconhecimento, né? Então, as pessoas velam alguns assuntos justamente por uma questão moral de esse assunto não se trata com a pessoa idosa. Né? Nossa, sim. É igual criança, né? Ai, você não pode falar sobre... Começa a aparecer alguma cena assim, tipo, ai, tampa o olhar da criança, né? Tampa o olho da criança. Você infantiliza de alguma forma, né? Isso não se fala com o idoso. E aí eu vou linkar aqui, falando em falar, a gente falou da psicanálise. Isso. Eu ia falar assim, a parte do sexo a gente vai deixar pra depois. Vai ter, ainda tem. Falando em falar, você vai falar sobre sexo, que a gente quer saber. Eu tinha um professor que falava, a gente tem que caprichar nas preliminares. Olha lá, a Fabi já tá dando a introdução. Caprichar pra chegar, né? Tem uma vozinha da Fabi aqui. Muito bom. Mas psicanálise com o idoso, porque acho que a psicanálise ela tem muito essa coisa, né, da escuta, né? Então alguém tem que estar falando. Se o idoso ele se encaixa nesse lugar, se você encontra uma busca, né, da população idosa pela psicanálise ou não, dentro dessa nulidade, o idoso não busca. Ele prefere ficar lá dentro do quarto dele, assistir a novela, porque se você busca um tratamento, você vai ter uma maior demanda. Né? Como que é essa questão da psique do idoso, né, pela visão da psicanálise? Assim? Na verdade, assim, a psicanálise, ela entra muito na minha vida quando eu começo a estudar a terapia ocupacional já na formação, e aí tem a Nise da Silveira, né? A Nise, ela é uma das grandes, né, potencializadoras, né, da terapia ocupacional no Brasil, por conta de tudo que ela viveu dentro da reforma psiquiátrica, né? E o que ela fez com as pessoas que ela acompanhava dentro do hospital. E lá ela trocou muito com Jung, né? E dentro da terapia ocupacional, da escola da terapia ocupacional, muito do que é o cuidado em saúde mental, ela nasce da psicanálise, né? Olha. Então, eu comecei a estudar psicanálise em função desse berço da terapia ocupacional, né? E aí, logicamente, depois, né, me apaixonei e acabei fazendo a formação. Mas o que eu sinto hoje na clínica, né, é que geralmente pessoas idosas que têm uma autonomia, que têm uma independência, que procuram recursos para dar conta de questões terapêuticas, eles chegam facilmente, né? Agora, aquela pessoa idosa que já depende mais dessa interseção da família, né? Já fica mais nesse lugar do curatelado, do cuidado, da infantilização, né? Então, às vezes, eles procuram outros recursos que não necessariamente uma análise, porque é algo mais elaborado, enfim. Então, as pessoas tendem a achar que o idoso também tem automaticamente um declínio cognitivo, um declínio de desejo, enfim. E o colocam nesse lugar de não reflexão, né? Então, eu percebo muito isso, né? Que quem tem mais autonomia e independência chega e quer pensar, e quer refletir, e quer olhar para a vida, mas aqueles que estão um pouco mais mediados, né, pela família, pela sua rede social, tem um pouco esse lugar de desvalia da psique ou de uma reflexão mais aprofundada da vida, né? Que loucura, né? Como a vida faz uma volta estranha, assim. Porque quando eu era mais novo, eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de fazer uma sessão de psicoterapia em geral. Psicanálise, então,
Nunca imaginei. Eu nem entendia o que que era psicanálise. Aí, alguns anos atrás, quando eu tava com uns 20, 27 anos, assim, eu fiz psicanálise. 3 anos eu fiz, se a minha terapeuta estiver me vendo, obrigado, viu? Porque, olha, eu saí de cada uma graças a conseguir raciocinar. E é louco como assim, quando eu era mais novo, eu não tinha ferramentas para lidar com tudo aquilo que eu tinha que lidar. Porque tem que ter uma experiência, tem que ter capacidade de você perceber os seus erros e você entender o porquê que os seus erros estão acontecendo, não só ficar se julgando. E aí você vai desenvolvendo isso, e aí quando você é idoso, muitas vezes, você é visto como uma pessoa incapaz de fazer esse tipo de raciocínio. Justamente quando você tem o máximo de si para explorar, né? Não, e você tem O uma idoso vida é sempre inteira, doente. você tem uma trajetória inteira para você repensar e muitas vezes curar, né? Certas feridas que Sim. foram ficando, mágoas, Sim. enfim. Eu tenho eu também fiz psicanálise, se você estiver me ouvindo, Cássio. Muitos psicanalistas agradecidos essa noite. Mas eu acho que a fala, ela tem esse poder curativo, né? Quando você fala, você vai elaborando, você vai repensando, Sim. você vai... E aí, no processo do envelhecimento, né? Você vai deixando muitas mágoas, assim. Então, não sei, eu tenho muito esse pensamento também do poder, né? De uma psicoterapia, de uma psicanálise para o idoso. E como é triste a família, muitas vezes, acabar, de alguma forma... Né, segurando, né? Ah, não, o idoso tem que ir para hidroginástica. Né? Porque Tem o padrão do idoso, né? Tem o pacotinho do idoso. Hidroginástica pro crochê. Isso. Isso, exatamente. Assim, não, tem que ir para onde ele quiser, né? Uma coisa que a gente fala muito, assim, né? E é isso, a pessoa tá viva. O problema a grande questão que eu vejo, assim, social, eu acho que afeta até o idoso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa preta, obviamente vocês perceberam, né, gente? Espero que vocês tenham percebido, né? E a gente se vê numa situação que a gente é tão imerso no mundo racista, que a gente é racista muitas vezes. O idoso, ele tá tão imerso no mundo preconceituoso com a pessoa idosa que ele não olha pro futuro. O idoso, ele acha que não tem futuro. Sim. Dificilmente você ouve um idoso falando sobre o futuro longe, assim. É sempre uma coisa muito próxima. E eu acho que é por isso também, inclusive, que eles não se dispõem a fazer uma terapia. É coisa de jovem, isso é pra jovem, não é pra mim. Né? Os problemas dele vão acabar logo mais, o Trabalhar corpo com dele as tá acabando. feridas, né? Ah, pra que eu vou mexer nisso agora? É isso mesmo. Você vê alguma diferença? Atende jovens, pessoas mais jovens também, né? Atendo. Quais diferenças você vê dos públicos, assim, em geral? Porque eu acho que as pessoas gostam de saber dessas curiosidades. Eu sou super curioso. Eu acho que uma coisa hoje muito presente, né, a intergeracionalidade, né? Então a gente pega gerações muito discrepantes, assim, culturalmente, né? Uma questão da lacuna mesmo temporal, né? Onde elas vão se desenvolvendo, enfim. E, naturalmente, o jovem já não tem tanto contato com a questão da finitude, né? Então, essa ideia até, né, que o Freud falava muito, né? Que todo mundo, no fundo, se acha imortal. Isso é muito presente no adolescente, no jovem, na vida adulta. Então, não tem a finitude, né? Vai dar tudo certo, eu vou estar sempre aí, vai dar tempo, né? Já com a pessoa idosa, isso é muito diferente, né? Ela trabalha muito com essa ideia da finitude, né? Então, do quanto eu ainda tenho, do que eu tenho de planejamento, o que eu posso mudar na minha vida, né? E quem vai para análise esperando, né, que vai encontrar um conforto e um afago, não é bem isso, pelo contrário, né? É um croque, né? É um Não. Você Mas madruga. eu acho que faz bem. É uma chacoalhada, é uma provocação, né? É, de fato, abrir esse baú, ver o que serve, o que não serve, o que dá para mexer, o que não dá. Né? Tem muita, né, dentro da população idosa, às vezes não tem tanto recurso, né, do verbal, mas dá para trabalhar dentro da terapia ocupacional com outro instrumental para trabalhar, né, com questões do inconsciente, enfim. Então, acho que de uma forma geral, essa intergeracionalidade traz muito essa ideia da finitude em pontos muito distantes, assim, né? Então, acho que isso dá para ver bem. Deve ser mais maravilhoso trabalhar com esses públicos assim, tão discrepantes, né? Aí Deve você ser vai se muito encontrando legal. ali, né? Exato, uma hora vai Mas se encontrar. eu vi um vídeo seu, Sabrina, que é maravilhoso, que você faz uma análise de uma música do Los Hermanos, que é O Velho e o Moço. Sim. E aí você fala, explica, né, um pouquinho a respeito do envelhecimento e como essas duas gerações, elas têm, né, têm olhares diferentes, assim. Aí não sei se você quiser falar um pouquinho, assim, eu achei muito... Eu acho que essa música, ela traz muito. Uma das possíveis interpretações, né, é justamente da mesma pessoa conversando em momentos diferentes da vida, né? Com ela mesma. Então, ela, enquanto moço, é isso, né? A finitude, ela tá muito distante, né? Então, ele quer a intensidade, ele quer o agora, ele quer o caos, a confusão.
E já, né, o velho da música, né, é uma outra percepção, né? É de olhar para a vida e falar o que teria sido se eu tivesse feito diferente, né? Como que eu estaria agora se eu tivesse feito outras escolhas? O que eu faço com as minhas escolhas de agora? Mas se eu tivesse feito outras escolhas, quem eu seria agora, né? Então, acho que a música traz muito dessa percepção e nos faz pensar mesmo, né? Que as escolhas são cotidianas, diárias, e elas vão mudando o curso aí das coisas, né? Sim. A vida é uma questão de escolha, né? É, Você então, sempre todos tá os ali, dias. Todos isso. os dias você faz escolhas que geram consequências, que vão te levando para algum lugar. E aí você para refletir e fala, nossa, onde eu cheguei e o que mudaria? Eu já parei para pensar sobre isso. Se eu tivesse feito escolhas diferentes, outro curso de faculdade, eu tivesse estudado em outra faculdade, o que eu seria hoje? Quem seria a Fabiana de hoje? Eu já parei para pensar nisso. Eu acho também penso profundo. Muito legal, muito legal. A gente pode compartilhar esse seu vídeo? Claro, Aí vai por compartilhar, favor. porque- É muito legal. Eu sou um grande fã de Los Hermanos. Eu Eu gosto sou um grande fã muito. de Sabrina Slivinski. Eu sou grande fã do podcast dele. Perfeito, fechou. Então a gente vai compartilhar lá pra vocês. Vai ser É muito bem legal. bem É legal. muito legal. É legal a gente ver ter essa visão também, que é, por exemplo, agora voltando para psicanálise, agora pensando assim, as pessoas sempre pensam que psicanalista é psicólogo, né? E aí a gente tá falando com uma terapeuta ocupacional que é psicanalista, né? Sim. Como que foi essa formação? Como é que você chegou até essa formação? Isso é uma coisa muito legal, né, de desmembrar, porque geralmente as pessoas têm essa percepção, né, e tem muito psiquiatra que é psicanalista, né, muito psicólogo que é psicanalista, terapeuta ocupacional e outras formações, inclusive de nível superior, que às vezes não se comunicam diretamente com a saúde, mas que tem uma grande formação dentro da psicanálise, né, e no meu caso foi muito isso, assim, por conta da terapia ocupacional mesmo, né, e de que forma a terapia ocupacional ia trabalhando com as questões da psique, do consciente, do inconsciente, e como que isso impactava no fazer desse sujeito que foi me conquistando e me conquistou para a vida, né? Mas Que foi legal. muito por essa trajetória. Que legal, você vai pro nível profundo da pessoa, né? E não é uma faculdade. Não, tem formações que você faz em psicanálise. psicanálise, Você ó. pode fazer pós-graduação, né, mestrado, doutorado em psicanálise e tem a formação. O importante é sempre, dentro da formação da psicanálise, você também fazer análise, né? Isso é muito importante, né? Você tá sempre fazendo análise, estudar, né? E fazer essa evolução contínua do pensar sobre a psique, né? Tá. Olha que legal, Ai, então que não é... difícil. É, né? Nossa Senhora. Eu achava que era brincadeira essa história de que a pessoa que faz psicanálise precisa se analisar, mas faz sentido que ela Não, precise, tem que né? fazer. É importantíssimo. Porque você vai legal. abrir o baú dos outros e você vai deixar o seu fechado. É, né? Não faz sentido, Não né? faz sentido, você vira Pandora mesmo, né? Mas eu acho que tem uma coisa quando você conversa com o outro, você tá falando de si também, né? Sim. E você tá se olhando, o outro tá falando, você fala, nossa, isso se enquadra em mim. Nossa, acho que na psicanálise você tá lá ouvindo a pessoa falar e você fala, nossa, isso aqui é pra mim. Não, eu ia sair desse jeito, eu ia sair assim, deixa eu me tratar. Eu acho. Eu acho que dentro de um processo psicoterapêutico, e aí seja ele qual for, assim, né? Acho que um dos pontos muito importantes do lugar do terapeuta é dele estar completamente nu de qualquer julgamento moral, né? E ele saber limpar as suas lentes, né? Porque é isso, às vezes a gente vai com uma lente suja, né? A gente vai com a lente da nossa história, das nossas percepções, do que fez bem para mim, do que fez mal, do que é qualidade de vida para mim, do que é qualidade de vida para o outro. E se a gente não limpa essa lente, a gente acaba impondo para o outro aquilo que na minha vida deu certo, sua que na minha verdade, vida né? deu errado, né? Mas isso é algo que devia ser, assim, para todo mundo. Assim, eu acho que profissional da saúde, de maneira geral, mais do que qualquer coisa. Porque a gente tem, né, essa coisa de impor para o outro aquilo que a gente queria pra gente. É. Então, a gente julga, muitas vezes, uma família, a gente Sim. julga uma decisão, a gente... Ai, não, assim, não é a sua vida, não é o seu contexto, não é o seu espaço. Você tá lá, né, não é o seu lugar de Isso que eu ia crítica. falar. Não é o seu lugar. Você, como profissional da saúde, você não tá ali para julgar. Você tá para ajudar a família a ter as melhores condutas, a buscar o melhor para o paciente. E não ali para dizer o que está certo e o que está errado, o que deve ser feito ou não. Cada família, cada pessoa sabe a dinâmica, né, da vida, de tudo que trouxe até aquele momento. Então, julgar, eu acho que só traz um peso a mais. E Sim.
não contribui com nada. E a gente tem que ser muito humilde, né? Nesse sentido de entender a dinâmica familiar e não chegar com uma conduta atravessando essa história, né? Então, eu lembro muito de uma família, isso há muitos anos atrás, que a gente fez uma intervenção dentro do CAPES, né? E era isso, a gente olhava, né, e via uma pessoa idosa negligenciada. E isso trazia um pavor, assim, para a equipe. Mas como que deixam ela nesse sentido? Mas como? 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 E a pergunta que ficava era como, né? Como uma família permitia uma pessoa estar naquelas condições? E aí a gente teve que aprofundar essa história, né? Fazer uma visita domiciliar, entender essa dinâmica, entender o contexto. E depois a gente foi entender que essa pessoa, né, durante muito tempo, ela cometeu atos de violência sexual com os familiares, né? Que atualmente eram os cuidadores. Então, é muito difícil. E se a gente faz uma conduta atravessada, você também violenta aquela pessoa Sim. que tem muitas feridas ali abertas e que a gente passa a entender o quão difícil é você cuidar daquele que tanto te machucou, né? E eu lembro de uma fala, né, de uma familiar que olhou pra gente muito sério e falou assim: vocês acham que o mau caráter não envelhece, né? E saiu. E como que é desconstruir isso, né? Se esse foi um registro instaurado, né, da relação, do vínculo com essa pessoa idosa, com essa família, como hoje essa família, que é a única cuidadora, como que dá para restaurar esse vínculo? Não dá? O que dá para fazer com esse vínculo, né? Como que é possível manter essas relações, manter um cuidado, enfim. Então, se a gente não é respeitoso com a história dessas pessoas, a gente comete outra violência, né? Nossa, sim, a gente viveu uma história assim. E Você a gente falando... levantou justamente essa questão. Exato. Foi sabe? exatamente isso, Exato, né? porque era uma família grande, com uma pessoa muito doente e ninguém queria cuidar. E aí as pessoas ficavam falando, mas não é possível, essa família desse tamanho, tem que fazer, tem que fazer. E a gente começou a levantar para eles assim, mas e se a pessoa não tem uma boa relação? O que elas viveram? O que essas pessoas viveram? E os filhos falavam com a gente abertamente sobre os Mas problemas. assim, acho que no caso, né, a ex-esposa que sofreu muitas violências, violência psicológica, a gente não sabe se foi física, mas era uma pessoa que era muito agressiva com toda a família, e os filhos foram obrigados a cuidar desses pais. Então, a sociedade obrigou, seu pai tá doente, agora vocês precisam cuidar. Só que eram filhos jovens que precisavam trabalhar, então eles levaram para casa da mãe. Quem cuidou foi essa ex-esposa. Então, E aí era uma todo mundo situação, se sentia no direito de julgar, de determinar. Gente, ninguém vem visitar, ninguém cuida, mas e aí, a hora que a gente vai se aprofundando, existe esse histórico familiar. E A aí, gente mesmo né? tem isso. A gente tem isso, né? Tem aquele familiar que você tem um grande problema e você você nem se vê cuidando daquela pessoa se ela precisar de você. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito claro isso pra mim, sabe? As pessoas que eu amo muito e as pessoas que família porque é família. Sabe? E aí, e é um negócio que, tipo, as pessoas sempre tentam te subverter ou tentando convencer você de que é uma obrigação e tal, mas acho que tem muitos pormenores que a gente sempre tem que analisar todos eles, assim. Sim. É muito complicado. E no processo de envelhecimento, a gente precisa passar por muitas coisas. Que é como assim, a gente sempre fala nesse podcast, a gente não necessariamente a gente foca no idoso, a gente foca no processo de envelhecimento que todos nós estamos passando. Eu já tive famílias, por exemplo, que eu via que as pessoas estavam sofrendo psicologicamente porque não conseguiam mais cuidar daquele ente muito querido e tinha que, às vezes, institucionalizar, sabe? Sim. Essas pessoas eu tenho muita empatia com elas. Então, entra naquela questão, né? A trajetória de cada um, Sim. né? Não tem como julgar, não tem uma biografia por trás daquela pessoa idosa, porque a pessoa não nasce idosa, né? Ela teve toda uma trajetória. Vou aproveitar, então, que a gente está falando um pouquinho, né? O Calil trouxe a questão de institucionalizar um idoso, essa questão do cuidado e tudo mais, Sabrina. Primeiro, perguntar para você, né, dentro dessa questão biográfica, o que é envelhecimento, o que é ser velho, o que é envelhecer, né? E aí a segunda questão, o que é ser vulnerável. O que é um idoso vulnerável? Bom, dentre as autoras e autores que pensam na questão do envelhecimento, eu sou muito fã da Simone de Beauvoir, né? E ela tem o livro A Velhice, né? Que eu acho que é assim, um roteiro, né, de coisas que nos fazem, os balõezinhos que vão abrindo para a gente pensar o processo do envelhecimento, né? E ela tem uma frase linda que ela fala que viver é envelhecer e nada mais, né? E eu acho que, de fato, é isso, assim, né? A gente vai vivendo e o envelhecimento é o processo desde o nascimento, né? Das escolhas que a gente faz, do que a gente abdica, do que a gente se entrega e o que a gente vai... As sementes que a gente vai plantando, que a gente vai colhendo no futuro, né?
E tem coisas que estão na nossa governabilidade, a gente pode ter um plantio, né, uma colheita de um plantio mais tranquila, mais segura, mais amena. Ou a gente pode também, né, plantar coisas que fugiram um pouco do planejamento, mais difíceis, mais duras, né? E coisas que vão acontecendo pelo caminho que fogem completamente da governabilidade. Mas é isso, é viver e nada mais, né? Agora, em relação à vulnerabilidade, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no início, né? Do Brasil ser um país que envelheceu de forma muito desordenada, muito pouco planejada, e a gente não tem uma estrutura, né? Recursos governamentais, estruturais, seja na saúde, na educação, na cultura, que de fato amparem essa pessoa idosa nesse processo de uma forma tranquila, segura, né? Então, eu acho que a vulnerabilidade perpassa esse sentido, né? Então, ele não ter acesso à moradia, ele não ter acesso à alimentação, ele não ter acesso a um ambiente seguro, ele não ter acesso à saúde, né? Então, a vulnerabilidade, eu entendo muito que passa por essas questões, assim. Inclusive, não ter direitos garantidos, né? Como aqui o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, ter até benefícios, né? De ter aposentadoria, isso não é uma realidade de todos no país, né? Então, acho que a vulnerabilidade passa por todas essas esferas, né? Maravilha, é isso mesmo. Pensando dessa forma, a gente consegue, não sei, colocar o idoso realmente. Todo idoso é vulnerável, né? Independente da saúde que ele tem, assim, ao longo da vida e aos 90 anos. Sim. Porque... Respeitando a sua classe social e tudo mais, cada um sim. é vulnerável dentro do seu Uns- escopo, mas Uns mais, outros menos. Sim, Mas outros todos muito vulneráveis. mais, Pensando em escalas assim, né? Você tem Sim. idosos muito mais vulneráveis do que outros, né? Exatamente, exatamente. Ah, muito legal. E aí a gente ia falar um pouquinho sobre o seu mestrado, assim, começar falando um pouquinho sobre o seu mestrado, porque depois a gente vai deixar para conversar um pouquinho melhor depois. É que acho que pensando na vulnerabilidade, muitas vezes quando, né, você não tem muito o que fazer, Sim. você precisa viver, você precisa de uma casa, você precisa de comida, você precisa... E muitas vezes você vai trabalhar com aquilo que tem, né? Sim. Aquilo que... Né, o mercado de trabalho hoje, a gente sabe que não é um mercado que absorve tanto essa população 60 a mais. E pensando nessa população mais vulnerável ainda, né, que muitas vezes não teve acesso à educação e tudo mais, as opções são cada vez menores. Né? E aí a gente entra na questão né, do seu mestrado, que é Qual que é o sobre... tema do seu mestrado? É a autopercepção, né, do envelhecimento e qualidade de vida entre os profissionais do sexo maiores de 50 anos, né? Gente, Então, Olá. quem pensa numa profissional do sexo maior de 50 anos? Todo mundo imagina uma coisa assim meio... porque o sexo é juvenil, né? Exatamente. É isso. Exatamente. E a Perfeito. Goldenberg, ela fala muito isso, né? Que a gente vive, principalmente no Brasil, o corpo como capital, né? Então, o que vende, o que gira é o corpo jovem da mulher, principalmente, né? Muito explorado da questão sexual. Então, quando a gente fala de fato, né? Causa um estranhamento enorme, né? Falar de profissionais do sexo enquanto pessoas idosas, né? Então, a minha pesquisa foi muito nesse sentido, porque era uma população que eu percebia aumentando nos serviços de saúde, né? Tanto fazendo uso de substâncias psicoativas quanto profissionais do sexo, e não tem, de fato, né, um direcionamento político, né, de estruturas, de recursos para essa população. E, de fato, elas ficam muito vulneráveis, né? Então, já tem a lente da invisibilidade por ser mulher, né, num país que tem uma estrutura patriarcal. Ela fica invisível por ser uma profissional do sexo, que tem um estigma enorme, e ela fica invisível por ser velha, né? E quando eu digo velha, é no sentido onde a colocam, né? Então, ela fica invisível em todas as lentes. Então, essa população, de fato, assim, é de uma extrema vulnerabilidade. Eu acabei entrevistando 50 mulheres e fiquei próximo durante um processo no local onde elas costumam atuar enquanto profissionais do sexo, numa área bem central, bem urbana de São Paulo, que é na Estação da Luz, ali próxima à Estação da Luz, né? Uau. Uau, E né? ali Nossa. a gente tem uma população grande de profissionais do sexo que atuam ali, mas a grande maioria são maiores de 50, maiores de 60 anos, né? Então, entre essas 50 mulheres que eu entrevistei, a mais jovem tinha 50 e com a idade mais avançada, 78, né? E quando as pessoas circulam ali, né, por aquela região, acabam vendo essas mulheres, né,
sentadas, conversando, frequentando o parque, frequentando os entornos, e não imaginam que elas estão ali fazendo programa, por uma questão cultural, né? Então, a idosa, ela não faz programa. A idosa, ela está ali conversando, ela está fazendo tricô, ela está cuidando do neto, que é onde a gente coloca a mulher idosa, né? Acabei de perceber que eu sempre fiz isso. De verdade, quando você falou que era na luz, eu parei pra pensar. Falei, fui agora lá, aquelas né? senhoras sentadas na porta do bar, provavelmente eram Tá. profissionais do sexo e eu nunca notei. Porque é isso, né? Pra mim, é uma mulher jovem. Sim, e muitas, né, omitem essa atuação enquanto profissionais do sexo da própria família. Então, muitas moram em regiões mais afastadas, na periferia de São Paulo, vão para o centro de São Paulo para fazer programa, para trabalhar e depois retornam para as periferias e ao chegarem para suas famílias, quando elas têm família, elas falam que trabalham fazendo outras atividades, né? Então, diarista, vendendo uma alimentação, fazendo coisas, e não falam que são profissionais do sexo. Algumas até referem, mas a maioria não. Por conta desse julgamento moral, né? Elas já eram profissionais do sexo, e aí elas, né, acabaram saindo de algum outro ponto que elas estavam habituadas e foram para lá por ter uma concentração maior, né, de profissionais 50 a mais, ou elas se tornaram profissionais do sexo porque o mercado de trabalho já não estão absorvendo mais, e aí elas não acharam uma outra alternativa. Tem muitas histórias, né? Então, tem profissionais do sexo que se tornaram trabalhadoras do sexo mais idosas, né? Mais velhas. E tem aquelas que iniciaram aos 14, por exemplo. Então, quando a gente faz o levantamento da pesquisa, tem aquelas que estão há 40 anos na atividade, né? E tem umas que estão há pouco tempo. Muitas delas estão por conta de uma necessidade de complementar a renda, de ter uma renda por não ter nenhuma, de auxiliar a renda da família, mas muitas estão por uma questão de socialização, que é onde elas encontram amigas e conversam e têm uma atividade que sentem prazer na atividade que elas fazem. Tem outras que vão mais para uma questão de complementação de uma renda que já tem. Então, os cenários são os mais variáveis, né? Mas a vulnerabilidade, ela ainda é muito presente nessa população específica. É uma profissão de risco, né? E aí eu fico pensando, por mais que você goste, pra você continuar ali exposto daquela forma, às vezes você vai sair com uma pessoa que você não sabe o que aquela pessoa está disposta a fazer. Não tem nenhuma proteção, Não tem né? nenhum, você não tem nenhum direito. Seus direitos são todos violados, né? Eu tava ouvindo um podcast que é muito legal, que chama Tudo Culpa da Cultura, que é um... Ai, meu Deus, esqueci, mas é um antropólogo, que é o Michel Alcoforado, não sei se você viu. Mas aí um dos episódios ele fala, né? Ele conversa com uma antropóloga que é profissional do sexo e tudo mais. E ela traz uma outra visão, né? Que é a visão do empoderamento da mulher ter como ter uma renda... ter uma renda independente do marido, usar o sexo como uma moeda de troca, né? Então, ela até brinca, fala assim, enquanto as mulheres fazem de graça, eu cobro, e tá tudo bem, né? Então, dentro de alguns contextos, acho que faz muito sentido, né? Tendo alguma proteção, tal. Agora, quando você traz, a impressão que eu tenho é que são mulheres que estão em alguma, né, alguma vulnerabilidade ali, e, de alguma forma, realmente estão se colocando em risco, porque é um parque que não tem proteção, ali você vai sair com qualquer pessoa que passa. Se você sente isso mesmo dessas mulheres, né? Ou não, se está tudo bem. Eu acho que nas pesquisas que tem, né, que falam sobre essa questão da prostituição em si, tem uma diferença muito grande, né, entre a prostituta, ou profissional do sexo, ou trabalhadora do sexo, que, por exemplo, trabalha virtualmente, né? Tá. E hoje em dia tem um grande campo, né, da prostituição virtual. Então, você agencia alguém virtualmente, ou você assiste alguma coisa virtualmente, enfim. Tem aquela que trabalha, por exemplo, nas casas, né? Que são casas que hoje em dia mudou a lei, inclusive, né? Então, antes tinha um impedimento legal para essas casas funcionarem por uma questão de exploração. Hoje ela já está mais flexível em relação a isso, apesar de ainda não ser CLT, né? Não ter os direitos trabalhistas, já consta como CBO, profissional do sexo. Enfim, tem algumas coisas nesse sentido. Essas profissionais que trabalham em casas, né? Já tem um outro status social do que, por exemplo, a que trabalha no seu flat ou virtualmente. Agora, a profissional que trabalha na rua, geralmente é que está exposta a um risco maior, né? Acho que era esse meu pensamento, assim, eu não sei se eu consegui elaborar, mas... É isso. E por ser, né, entrar na questão do idoso, 50 a mais, na minha cabeça passa, a pessoa que está, o virtual não vai querer essa pessoa,
A pessoa que tá, né, que tem uma casa, que trabalha com isso também não vai querer, porque não é o corpo capital. E aí o que resta para essa mulher muitas vezes acaba sendo, né, a rua. E aí nessa pesquisa você chegou a abordar um pouquinho como que é a questão do envelhecimento do corpo, como que é a aceitação dos homens, enfim, como que é essa questão do sexo para essas mulheres? O foco da pesquisa era muito fazer uma inter-relação, né, entre a percepção subjetiva do envelhecimento, então como que elas identificavam esse envelhecimento com a qualidade de vida, né? Então, o que as pesquisas falam é que quem geralmente tem uma autopercepção do envelhecimento mais positiva, então encara pontos positivos do envelhecimento, tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, é uma relação muito equilibrada. E quem geralmente tem uma autopercepção subjetiva do envelhecimento muito ruim, costuma ter impacto na qualidade de vida e outras questões, até cognitivas, né? Enfim. Então, o que eu fui relacionando muito é essa questão da autopercepção com a qualidade de vida. Uma das coisas que elas trazem muito em relação a uma qualidade de vida ruim é em relação à questão financeira mesmo, né? De ter poucos recursos e poucas possibilidades de lazer, de exploração do território de uma forma positiva, né? Então, isso acabou sendo muito presente. Em relação a se enxergar envelhecendo e perder esse valor do corpo capital, apareceu de uma forma muito dividida, né? Então, para algumas isso é uma questão, então percebe que é diferente, que a procura é diferente, e outras entendem que não, né? Se eu estou bem, estão me pagando, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou bem, né? E dentro do que você falou antes, né, tem uma divisão muito grande entre a população, né, das profissionais do sexo, de se entender enquanto ocupação mesmo, né? Então, dentro até do próprio feminismo, tem várias correntes. Aquelas que entendem que usam até o termo, né, em situação de prostituição, então como se fosse uma coisa transitória, por um momento difícil, uma vulnerabilidade, que tem uma exploração do corpo da mulher, tem uma posição mais, né, de às vezes perpassar a questão de ser uma vítima, enfim. E tem um outro lado que é não, né? Eu sou profissional, eu tenho que ter os meus direitos, eu gosto do que eu faço, é a minha atuação, é a minha profissão, vou continuar fazendo, né? Então, tem uma dicotomia mesmo entre as profissionais do sexo, né? Muito legal, muito legal. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí tá doido para saber de mais informações sobre isso, porque assim, é um assunto que agora vai muito longe, e justamente por ser muito longe eu vou encerrar hoje, a gente vai encerrar, e aí a gente vai voltar no próximo para falar um pouco mais sobre essa questão toda, explorar um pouquinho mais a questão de sexualidade e tudo mais, que eu acho que é algo que a gente precisa falar, né? Não é? Você queria ficar falando para sempre, né? Eu queria perguntar, porque a gente falou da mulher, né? A Sim. mulher como corpo envelhecido e tal, e como o homem também, né? Tem um impacto. A gente sua vai voltar pesquisa não nisso. falou sobre isso, mas Vocês a gente querem vai saber ter que... o que vocês Mas estão tem com a mesma curiosidade da continuação. Cris? Vamos colocar aqui embaixo. Gente. Continua. Continua, exatamente. A gente vai encerrar hoje só para a gente conseguir, inclusive, explorar um pouco mais o assunto, um pouco melhor. A Sabrina volta semana que vem. Então, vocês que estão gostando do assunto, a Sabrina é super simpática, vocês estão vendo, né? E fala super bem. Fala muito É bem. engraçado como você consegue tocar em pontos específicos, assim, é perfeito, assim, né? Desde, Eu que agradeço. desde a definição de TO e foi passando por coisas assim que fica muito claro para as pessoas o que você quer E passar. fala bonito, né? Não é? Eu tava pensando isso, mas como eu sou burro. Eu tô consigo aqui falar tão bem. enrolando, eu falei, acho que Não, é por isso, ninguém nunca mais vai querer... Tô adorando. A gente que tá adorando. Ninguém nunca mais vai querer ver os episódios de Só Tá Só Nós Três. Porque... Isso é... Nossa, chama a Sabrina. Exatamente. Deve várias vezes, mesmo que seja à distância, viu? Sabrina, muito obrigado por contribuir com a gente hoje nesse episódio. Foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente vai fazer desdobramentos dele muitas vezes. Espero que você possa contribuir com a gente mais vezes, de diversas formas diferentes. A gente vai evoluindo e aí vai evoluindo junto, né? E, enfim, eu espero que todo mundo tenha gostado muito. Sabrina volta. Sabrina volta, né, Sabrina? Sim, só convidar. Então, a gente... Lembrando todo mundo, né? Primeiro, vocês viram que na edição tem até agora sininho. Tá? A gente tá muito chique. A gente tá muito chique. Falei muito do sininho. Ativa o sininho, dá um like. Dá um apoio aí pra gente, né, gente? Porque vocês sabem que, né, pra gente conseguir evoluir é só assim. E a cada 15 dias a gente lança um episódio. Então tem episódio de hoje, próximo domingo você tá de folga, no outro você tem a 1h da tarde mais um encontro marcado com a gente. Aqui. Né? Isso aí. Tá bom? Então, semana que vem... Semana que vem, não. Acabei de... Daqui a 15 dias, vocês vão aparecer aqui de novo pra gente terminar a conversa que a gente tá tendo com a Sabrina. Tá bom? Espero que todo mundo fique bem curioso aí.
E mandem mensagens, mandem DMs e curtam nosso podcast. Passem pros amigos, tá? TOs. Gente, agora é a hora de vocês fazerem o movimento das TOs, né? É brincadeira. Enfim, muito Deixem obrigado. sugestões, se tiverem alguns temas diferentes que a gente ainda não abordou, fiquem à vontade em sugerir temas, que a gente vai ficar muito feliz em poder trazer muito conteúdo para vocês. Exato. E a gente tá mostrando que a gente tem muita gente muito maravilhosa que tá aí junto com a gente, né? Ô, Calil, fala aí, Vivelecendo o podcast. Que busca dar mais vida pros seus anos. Você vê. Eu que ia comentar. Desculpa. Então volta. Envelhecendo o podcast que busca... Trazer mais vida para os seus anos. Aê! Até a próxima, gente. Até a próxima, tchau.